Bora que hoje é dia! O técnico Rogério Ceni declarou no início da temporada que seu objetivo no São Paulo para o ano é classificar o time para a disputa da Libertadores em 2023. Apesar de ter elegido o brasileiro como melhor caminho, a Copa Sul-Americana é um atalho nessa missão. O São Paulo inicia nesta quinta uma disputa com a Universidade Católica do Chile por um lugar nas quartas de final da competição. Daqui até a decisão serão 7 partidas, caso o tricolor avance. Vencer a Sul-Americana daria ao São Paulo uma vaga na fase de grupos da Libertadores, renovaria a sala de troféus do clube, que tem uma taça do torneio conquistada há 10 anos, e ainda engordaria as receitas. A Copa premia as equipes conforme elas se classificam. Pela primeira fase, o São Paulo já recebeu $900 mil, cerca de 4,6 milhões de reais. Se for campeão, terá direito a outros 6,9 milhões de dólares, quase 36 milhões de reais. Nas oitavas, o time receberá $500 mil, 2,6 milhões de reais, valor que sobe para 600 mil dólares, 3,1 milhões de reais nas quartas e 800 mil dólares, 4,2 milhões de reais nas semifinais. O campeão leva mais 5 milhões de dólares, 26 milhões de reais, enquanto o vice fica com 2 milhões de dólares, 10,4 milhões de reais. Por ter final única, a Sul-Americana é um caminho mais curto para a Libertadores, 7 jogos, do que a Copa do Brasil, 8 jogos. Considerando a partir das oitavas, fase em que estão as duas competições. No torneio nacional, o São Paulo já fez o jogo de ida contra o Palmeiras e venceu por 1-0. Além disso, a Sul-Americana parece ter um trajeto mais palatável do que a Copa do Brasil. O caminho do São Paulo até a final tem só 2 equipes com títulos de Libertadores, mas longe do protagonismo de outros tempos. O Nacional do Uruguai e o Olímpia do Paraguai, que podem se enfrentar nas quartas e eventualmente disputar uma vaga na decisão com o tricolor na semi. Na outra chave estão o Santos, o Internacional e o Colo-Colo. Os 2 últimos estão se enfrentando nas oitavas, com vitória chilena na partida de ida por 2-0. Se passar da Católica, o São Paulo terá pela frente o Ceará ou The Strongest da Bolívia. Na Copa do Brasil, os próximos duelos serão definidos por sorteio. Rivais como Corinthians, Santos, Atlético Mineiro e Flamengo podem cruzar o caminho. No Brasileirão, depois de um bom início, o São Paulo perdeu posições com tropeços recentes. Hoje é o 8º colocado com 19 pontos, 5 a menos do que o Internacional, que abre o G4. O São Paulo fez apenas uma troca na lista de 42 jogadores inscritos na Copa Sul-Americana. O clube relacionou o meia André Anderson, que entrou na vaga de Marquinhos, atleta recentemente negociado com o Arsenal da Inglaterra. André Anderson foi a única troca na lista são paulina para a competição e já viajou com a equipe para Santiago, no Chile. O tricolor abre a fase das oitavas de final nesta quinta-feira, às 21h30 de Brasília, contra a Universidade Católica. A entrada do meia, penúltimo reforço da equipe para a temporada, é a única realizada para esta etapa da competição. Marcos Guilherme, que foi anunciado nesta terça, só estará à disposição da comissão técnica de Rogério Ceni a partir do dia 18 de julho, quando será reaberta a janela de transferências. O São Paulo chegou na noite desta quarta-feira a Santiago e já se instalou em um hotel na capital chilena. Quase 9 anos depois, Rogério Ceni reencontrará o adversário de uma das atuações mais emblemáticas em sua carreira como jogador do São Paulo. No dia 23 de outubro de 2013, o goleiro colecionou milagres diante da Universidade Católica do Chile pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Naquela ocasião, o técnico Muricy Ramalho teve que fazer algumas improvisações na equipe e começou com Paulo Miranda na lateral direita e Douglas na esquerda. A equipe sentiu as modificações e o sistema defensivo ficou exposto. O jogo da ida havia terminado empatado por 1-1. O São Paulo precisava vencer para avançar. Apareceu então a figura de Rogério Ceni para garantir uma classificação heróica. Em um jogo eletrizante, o tricolor venceu por 4-3 e conseguiu a vaga. Mas você pode se perguntar, como um goleiro pode ter uma atuação emblemática sofrendo 3 gols em uma mesma partida? A resposta é simples. Ceni foi vazado 3 vezes, mas fez pelo menos 9 defesas com um alto índice de dificuldade.
Os elogios não se limitaram ao ex-treinador e aos companheiros. Até os adversários reconheceram o feito de Ceni. Alguns até utilizaram suas redes sociais para falar sobre a atuação. O goleiro Thiago Couto renovou o contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. O atleta é reserva de Jandrei e tinha vínculo até esta quinta-feira. Ele assinou o documento na última quarta. Thiago Couto está no Chile com a delegação tricolor para o jogo desta noite. O jogador foi promovido ao posto de segundo goleiro do time com a saída de Thiago Volpi, que se transferiu para o Toluca do México em maio. A renovação do goleiro de 23 anos, porém, ainda não é suficiente para o São Paulo descartar a contratação de um novo atleta para a posição na próxima janela de transferências, que será aberta no dia 18 de julho. A pouca experiência do reserva, que tem só 3 jogos no time profissional, preocupa a comissão técnica e a diretoria. Ele atuou pela primeira vez contra o Botafogo de São Paulo no Paulista e depois contra Jorge Wisterman e Ayacucho pela Sul-Americana, partidas em que o técnico Rogério Ceni escalou a maioria de reservas. O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou no dia 28 os 3 empréstimos feitos pelo clube, que totalizam 25 milhões de reais. Em comunicado enviado aos membros há uma semana, a diretoria do São Paulo afirmou que o dinheiro seria destinado para o fluxo de caixa da agremiação. Os 200 conselheiros que participaram da votação analisaram 3 empréstimos, um de 12,2 milhões de reais, feito em maio e com vencimento para maio de 2025, e 2 de 5 milhões de reais, feito em março e com vencimento para setembro deste ano, e 8 milhões de reais, feito em maio e com vencimento para maio de 2025. As votações foram todas parecidas. 149 vezes 50, uma abstenção para o sim no primeiro, 148 versus 51, uma abstenção no segundo e 147 versus 50, 3 abstenções no terceiro. O São Paulo deu como garantia de pagamento ao banco rendimento os direitos creditórios referentes às contribuições associativas do clube. Em abril deste ano, o Conselho Deliberativo já havia aprovado o empréstimo de 20 milhões de reais feito pelo clube com a BTG Pactual, que tinha a mesma finalidade. O orçamento do São Paulo para 2022, aprovado pelo Conselho Deliberativo, prevê a captação de 120 milhões de reais em empréstimos. O Estatuto do Clube, no entanto, exige que os contratos sejam submetidos à aprovação do órgão. Na tarde de quarta-feira, dia 29, em Cotia, o tricolor empatou com o Grêmio Osasco por 1-1, gol feito por Rafael, em jogo que marcou o encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Em busca de uma vitória para melhorar ainda mais a pontuação no Grupo 11, os garotos não demoraram a abrir o placar. Aos 3 minutos, Rafael recebeu na direita e de fora da área finalizou no canto direito do goleiro, que não teve chances de impedir o gol. Os São Paulinos tiveram boas oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiram ampliar o placar. O segundo tempo seguiu a tendência do primeiro, com a equipe da casa mandando nas ações ofensivas, mas foi o rival quem marcou aos 23 minutos. Apesar de buscar bastante o segundo gol, o tricolor não conseguiu marcar e somou um ponto diante da sua torcida. Com o resultado, o time chega aos 22 pontos na tabela de classificação e fecha a primeira fase como líder do Grupo 11. A equipe aguarda agora a definição da tabela da próxima fase do torneio, que deve ser divulgada ainda nesta semana. Antes da segunda fase do Paulista, a categoria Sub-20 volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, dia 2, às 16 horas, o tricolor recebe o Botafogo no CFA Laudo Natel pela 4ª rodada da disputa nacional. O jogo terá transmissão da SPFC TV. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!